Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. E vamos para mais uma aula que tem o objetivo de contribuir com a sua trajetória para a realização, a participação no Exame Nacional do Ensino Médio. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. E ao longo dessa trajetória histórica que reconstruiremos, pensaremos onde é que o Brasil entrou nessa discussão e quando é que ele foi mais atuante e menos atuante. Na aula de hoje, então, juntos, nós vamos relacionar as questões ambientais ao desenvolvimento sustentável. Então, aqui já tem uma dica, né? O desenvolvimento sustentável, ele acaba surgindo em resposta às questões ambientais que o mundo enfrentava em um determinado contexto. Como essas questões ambientais, elas persistem, esse movimento, ele continua até os nossos dias atuais. Você vai compreender, então, junto comigo, qual o papel do Brasil nessa lógica de desenvolvimento sustentável, pensando as ações globais de sustentabilidade, onde é que a narrativa brasileira ela se constrói? O que enquanto nação, fazemos em favor do ambiente em que estamos inseridos para contribuir com essa sustentabilidade global? E vamos reconhecer a minha e a sua função enquanto cidadãos para buscar essa sustentabilidade, para buscar uma sociedade e um mundo mais sustentável e mais justo. Porque quando dizemos de sustentabilidade, não pensamos simplesmente a conservação do ambiente. Pensamos as nossas relações econômicas, o nosso desenvolvimento econômico, mas pensamos também o nosso lugar enquanto seres humanos nesse processo. Então, são esses três elementos que vão fazer com que a gente consiga pensar a questão da sustentabilidade. E antes da gente mergulhar por essa trajetória histórica, eu te convido a observar comigo essas 5 imagens. O que essas imagens representam? Que atividades econômicas estão sendo expressas? Quais são os efeitos dessas atividades econômicas no espaço natural? Então, eu te pergunto, o que as imagens representam? A gente viu lá que tem uma primeira imagem que trata do desmatamento, uma segunda imagem que tratou da poluição das águas, o excesso de lixo num corpo hídrico, onde era perceptível, né? Chegava a estar boiando aí o lixo que foi lançado. A gente viu uma indústria em pleno desenvolvimento e aí, assim, a emissão excessiva de gases do efeito estufa. E a gente viu uma agricultura relacionada à mecanização. O que essas imagens então representam? Lembra que a nossa intenção é relacionar as questões ambientais ao desenvolvimento sustentável? Essas 5 imagens, então, elas representam problemas ambientais que afetam o planeta e seus mais de 7 bilhões de habitantes. Ou seja, ali estão a materialização do modelo de desenvolvimento econômico no qual estamos inseridos. Um modelo de desenvolvimento econômico que preconiza a exploração da natureza, a produção de muitos bens e serviços e acaba dessa forma concebendo o ambiente como um espaço de onde eu consigo retirar essa matéria-prima e essas fontes de energia e consigo depositar ali todos esses rejeitos que são produzidos. Ao longo do tempo, né, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, esses problemas ambientais causados principalmente num processo pós-revolução industrial, ele faz com que a sociedade ela comece a observar que os desequilíbrios naturais eles têm se intensificado. E aí começam a acontecer reações contra esse modelo de desenvolvimento dominante.
começa a surgir aí um princípio de uma consciência ecológica. Aqui, especificamente, você observa uma manifestação na França, em 1977, contra uma usina nuclear. E aí, eu gostaria de chamar a sua atenção, essa usina nuclear para a qual essas pessoas estão manifestando contra, né, as usinas nucleares, o potencial de geração de energia é grande, mas a gente não tem o que fazer com o lixo atômico que é gerado. Então, um acidente nuclear, por exemplo, gera problemas assim para uma história inteira de vida de uma comunidade. A gente pode fazer uma analogia a Chernobyl. Essa população, então, na atualidade, em 2020, em fevereiro agora, essa usina hidrelétrica, essa usina nuclear, ela foi desativada na França. Embora essa usina tenha sido desativada, o país ainda possui 18 usinas nucleares. Então, é aquela conversa que a gente faz. Às vezes, a fonte de energia e o tamanho, a dimensão física, as características naturais do país fazem com que a adoção de uma fonte como essa seja a mais indicada dentro das condições que aquele país apresenta. Vamos então agora fazer uma incursão, mergulhar um pouco nessa história sobre o meio ambiente, sobre o desenvolvimento sustentável? Vamos seguir juntos, então, uma espécie de uma linha do tempo, uma linha cronológica sobre essas questões? A primeira vez que o mundo, algumas pessoas do mundo, elas começam a pensar efetivamente, chegam a fazer registro disso, das questões ambientais, foi em 1968, no Clube de Roma, onde alguns industriários e alguns cientistas se reuniram para pensar problemas globais. E dentre esses problemas globais, que eram políticos, eram econômicos, foi inserido também as questões ambientais. Desse encontro, a gente tem a produção de um relatório que se chamou Os Limites do Crescimento. Então, foi um primeiro relatório que começou a acender uma luzinha vermelha para a humanidade, dizendo, olha, precisamos pensar melhor as nossas relações com a natureza, porque vai acabar sucumbindo da forma com que a gente está fazendo uso. Daqui a algum tempo, a escassez de muitos recursos será uma realidade. Então, essas organizações, essas conferências, esses acordos, eles vão se desenrolando. E em 1972, a gente tem uma primeira conferência ambiental. E ela vai acontecer em Estocolmo, na Suécia. E nessa conferência, a gente vai ter uma reflexão e a criação da primeira organização que vai pensar a conservação ambiental, o PNUD, o Programa Nacional de Meio Ambiente, ele vai ser oriundo dessa conferência. Então, países do mundo começam a se organizar. Vamos comentar um pouco sobre o Brasil? O Brasil participa dessa conferência, só que naquele contexto vivíamos a ditadura militar. E o ministro que representou o nosso país chegou a dar uma entrevista e dizer, olha, o Brasil nesse momento, ele vai priorizar o desenvolvimento econômico e futuramente a gente pensa os reflexos dessa poluição no nosso território. Então, observem que as relações ambientais, elas estão diretamente associadas à organização econômica dos países. E fica aí um exemplo evidenciado do nosso país, o Brasil. Em 1997, lá em Nairobi, no Quênia, no continente africano, você tem mais uma nova conferência. E dessa conferência surge esse relatório que a gente chama de Nosso Futuro Comum, também chamado de Brundtland. Então, nesse relatório, começa-se a pensar o que os países no mundo, as nações que, de acordo, ratificaram, são signatárias, aceitaram aí os membros da ONU, que aceitaram as possibilidades que esse relatório trazia de pensar
como é que a gente consegue tratar esse fenômeno, né? Enfim, a questão do meio ambiente de uma forma mais sustentável. Aqui, na verdade, entre 72 e 87, mais precisamente em 72, surge o conceito que a gente utiliza muito até hoje, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. E esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele está alicerçado em 3 pilares. Para que eu consiga um desenvolvimento sustentável, eu tenho que fazer uso, né? É responsável, pensando na conservação desses bens que estão disponíveis no planeta, sem comprometer a qualidade desses bens, a sua quantidade, a sua existência, para as nossas futuras gerações. Então, o desenvolvimento sustentável, ele se alicerça em 3 pontos. Ele precisa pensar o desenvolvimento econômico, então ele precisa ter um desenvolvimento econômico viável. Ele precisa ser socialmente justo e ele precisa pensar essa questão da conservação ambiental. E aqui, num primeiro momento, se dizia de preservação. Esses 2 conceitos são importantes a gente diferenciar. Quando eu falo preservar, quando eu falo assim, olha, aquela determinada região é uma área de preservação permanente, significa que dali eu não posso retirar nenhum recurso. Eu vou fazer a manutenção daquela paisagem da forma com que ela está. Quando eu falo que uma área é uma área de conservação ou uma área de manejo, eu consigo extrair dali algum recurso sem levar à extinção de nenhuma forma aí de recurso, seja ele um recurso natural aí associado à planta, né, algum medicamento, seja recursos minerais aí. Então, voltando aqui, em 1992, o Brasil então cedia a Eco 92, a Rio 92. Entre 87 e 92, os problemas ambientais eles só se agravavam. Então, foi necessário fazer uma nova conferência. Essa conferência foi a maior das conferências, uma conferência que atraiu outros setores, como as organizações não governamentais, as ONGs, né? E aí a gente tem a origem dos fóruns aí sociais dentro da Rio 92, da Eco 92. E na Eco 92 a gente teve a criação, pelo menos, de 3 instrumentos muito importantes. A convenção relacionada às questões florestais, a gente teve a assinatura das convenções climáticas e a produção de um plano de ação para os países, para os municípios nas diferentes escalas, a Agenda 21. E essa agenda, ela é dividida aí em agenda azul, marrom e verde, porque essa agenda pensa, então, o homem em relação com a vegetação, o homem em relação com o relevo e com os minerais e o homem em relação aos recursos hídricos. As agendas, elas foram feitas em diferentes escalas. Vale a pena, inclusive, consultar aí no seu município quais são os planos que ainda derivam dessa Agenda 21. Então, a gente continua aqui a nossa evolução histórica. Como a gente viu lá que foi criada uma convenção climática, a gente tem um resultado disso em 97, o Protocolo de Kyoto. Então, no Japão, os países eles vão fazer a assinatura de um protocolo que define a necessidade de redução do CO2. Nesse contexto, o mundo já sofre com elevação da temperatura em alguns lugares, essa questão da mudança da dinâmica climática, excesso de chuva em algumas regiões, seca em outras, né? Então, aqui você tem a assinatura do protocolo. E o que esse protocolo diz? Ele sugere para os países desenvolvidos a redução de 5,2% na emissão dos gases de efeito estufa. O Brasil participa, o Brasil assina e ratifica esse protocolo, ou seja, o Brasil se compromete em reduzir as emissões de CO2. Mas os Estados Unidos, o grande vilão da emissão de CO2, não aceita a assinatura do protocolo. Aqui esse protocolo,
deriva em duas coisas: o sequestro de carbono e o crédito de carbono. Rapidinho, sequestro de carbono está associado a seres vivos, plantas, florestas e fitoplâncton, que você está vendo aí, que trabalham nessa lógica da fotossíntese, ou seja, absorvem CO2 para a realização da fotossíntese. E aqui cabe só uma observação. As florestas, ao mesmo tempo que elas absorvem o CO2 pela fotossíntese, ela libera CO2 quando respiram. Então, na verdade, o pulmão do mundo não seria a nossa floresta amazônica, mas sim os oceanos, pela dimensão que as algas são, né? Elas são seres menores, então a respiração delas libera menos CO2. O crédito de carbono, então, são aqueles países que têm essa característica de sequestro de carbono e polui menos, então esses países acabam tendo condição do crédito aí, eles ficam a cada, aí está dizendo, a cada 1 tonelada de dióxido de carbono que é deixado de ser produzido, você ganha um crédito. Daí você consegue negociar esses créditos. Aqui vai uma curiosidade: o Brasil, ele não coloca a floresta amazônica dentro dessa lógica de crédito de carbono, muito para preservar um recurso natural no nosso território. Então, voltando aqui na nossa linha do tempo, 99, 2000, 2002, 99 você tem um pacto global para pensar como as empresas podem aderir às questões ambientais. Em 2000, você tem a criação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que naquele contexto eram 8, a gente vai dizer que eles se transformam. Em 2002, lá em Joanesburgo, na África do Sul, a gente tem a Rio+10, 10 anos depois da Eco 92, aqui no Brasil, a gente teve a Rio+10, e aí era um cenário pouco otimista, porque essa dificuldade da ratificação do Protocolo de Quioto, ainda muitos problemas ambientais no mundo. Em 2012, retomamos a Rio+20 aí novamente no Brasil, né? E aí uma conferência das Nações Unidas, já pensando desenvolvimento sustentável e já pensando uma reformulação daqueles objetivos de desenvolvimento do milênio. Então, em 2015, a gente tem a reformulação dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que se tornam objetivos de desenvolvimento sustentável. De 8 pulam para 17. E aí eu queria chamar a sua atenção aqui que a gente tem o Acordo de Paris, que substitui o Protocolo de Quioto, e a partir de 2020 é ele que regula esse cenário internacional de emissão de CO2. E para a gente se tornar pessoas sustentáveis, países sustentáveis, chamo a sua atenção para tentarmos atingir esses 17 objetivos que têm 169 metas. Então, aqui tem objetivos que vão desde as nossas relações com as cidades até as nossas relações com a alimentação e com o desperdício. Aqui eu trago um item do Enem de 2009, é um item que quer saber de você qual é então essa definição de sustentabilidade. E a definição de sustentabilidade é aquela que a gente disse no início, é de garantir o conforto e as necessidades dessa população nossa que estamos vivendo, sem modificar a ponto de quem vier depois da gente não tenha condição de encontrar as mesmas coisas. Então, a nossa resposta aqui é a letra E, né? Necessidade de satisfazer as demandas de quem vive o momento atual, mas considerando a possibilidade das futuras gerações. Sem perder de vista que nem tudo é desenvolvimento econômico. Precisamos pensar na conservação ambiental e precisamos pensar nas pessoas, em nós, seres humanos. Então, na aula de hoje, a gente viu que a busca pela sustentabilidade é uma realidade mundial. É uma realidade mundial respaldada em diferentes acordos e conferências que deu para a gente conversar por aqui. A gente viu que o Brasil
é um país que viveu diferentes cenários ao longo dessa evolução, mas que é um país que eu chamo a sua atenção. Na nossa Constituição Federal, no artigo 225, é um artigo que traz uma legislação muito avançada. Cabe cobrarmos melhor. E todos nós, cidadãos, na nossa escala do nosso bairro, da nossa cidade, somos capazes de termos ações mais sustentáveis. Por isso, eu te chamo a me ajudar a salvar esse planeta dentro das condições que temos no nosso espaço de vivência. Até a próxima aula.